Então, pessoal do oitavo ano, vamos corrigir então a segunda semana do PET 3. Então vamos lá. Primeira questão. Observe o polígono abaixo, circunscrito a uma circunferência e complete as lacunas correspondentes. O meu aqui, no caso, não apareceu a circunferência aqui não, tá? Mas ele teria uma circunferência aqui, tá? Fazendo mais ou menos minha, não ficou legal não. Então veja bem que está circunscrito, tá? Então questão A. No pentágono regular de 2 centímetros de lado, aí entre parênteses, perímetro igual ao raio da circunferência que está inscrito no polígono e pode ser calculado pelos lados e ângulos do triângulo azul da figura. Nesse caso aqui, o que acontece aqui? Qual que é o perímetro da minha figura? Se cada lado tem 2 centímetros, né? Então vou multiplicar ou somar. Ou eu somo todos ou multiplico por 5, como são iguais, né? Então 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10. E 5 diagonais. Como que eu acho as diagonais? As diagonais é dado pela fórmula n, que multiplica n menos 3 dividido por 2, tá? Essa aqui é das diagonais. Então, se são 5, 5 menos 3, 2. 2 vezes 5, 10 dividido por 2, 5. Diagonais, tá? O apótema é a medida do raio da circunferência que está inscrito no polígono e pode ser calculados pelos lados, né, e ângulos do triângulo azul na figura. Beleza. Então assim, o ângulo X interno do triângulo mede. Como que eu vou calcular esse ângulo X aqui? Primeiro eu tenho que saber quanto que mede o ângulo maior, porque se eu souber quanto que mede aqui o I, eu vou saber que por ele aqui passou a bissetriz, dividiu em 2, né? Então, para mim calcular isso aqui, como que eu vou usar? Vou usar essa fórmula aqui, ó. A soma dos ângulos internos. 5 menos 2 vezes 180, deu 540. Se eu dividir por 5, tá? Eu vou achar 108. Se eu achei 108 dividido por 2, eu vou achar 45 graus, tá? 54 graus, perdão. A soma dos ângulos internos do polígono nós já falamos que é 540, né? Que calculamos aqui. E os ângulos externos, a soma de todos os ângulos externos é sempre 360 graus, tá? Então, cada ângulo interno nós já calculamos que é 108, né? Se eu calculei o total aqui dividido por 5, achei 108. Internos mede e cada ângulo externo mede. Nesse caso aqui, desculpa que estava para baixo a folha. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Ó? Cada ângulo interno mede, a gente já calculou, né? Pela aquela situação de achar a soma dos ângulos internos, dividir por 5, né? Porque são 5 lados, achei 108. Então, achei aqui. Como eu quero o ângulo externo, como que é o ângulo externo em qualquer polígono? A soma dos ângulos internos vale 360 graus. Então, 360 dividido por 5, 72 graus, né? Observe que a hipotenusa, quem que é a hipotenusa? Nós já falamos que é o maior lado aqui, ó. É o maior lado do triângulo, né? Retângulo azul. E a bissetriz bissetriz de um ângulo é uma semirreta de origem no vértice deste ângulo e que divide em 2 ângulos congruentes, ou seja, 45. Veja que aqui já tem a resposta dessa aqui, ó. Tá, ó. Veja que aqui, ó, deu a resposta, ou seja, uma cola, né? É o valor do ângulo, tá? Então vamos lá. A distância do centro da circunferência inscrita no polígono até os seus pontos é o raio, até o centro, né?
aqui tá seus pontos, é o raio dessa circunferência, que nesse exemplo corresponde ao valor aproximado de 1,38. Então, o meu raio aqui equivale a 1,38. Beleza, continuando. E o diâmetro é o dobro da medida do raio, sendo igual a... Se é o dobro, eu vou pegar 1,38 mais 1,38, 2,76 centímetros. Então, a medida do apótema do pentágono regular, a circunferência é igual ao quê? 1,38 centímetros, tá? Nesse caso. Pode-se calcular, aqui ó, pode-se calcular o valor, letra D, aproximado do perímetro do círculo, medido do comprimento da circunferência. Veja bem, que é 2πr vezes... O que é π? 3,14. E o R, 1,38. Fazendo a conta, 2 vezes 3,14 vezes 1,38. Eu achei o quê? 8,6664, tá? Centímetros. E a medida da área, como que eu faço? É πr ao quadrado, tá? Então, 3 vezes 3,14 vezes 1,38 vezes 1,38. Nesse caso aqui vai dar o quê? 5,89, tá? Lembrando também que no triângulo, tá? No triângulo, que acontece? O lado do triângulo também equivale a duas vezes o tamanho do apótema vezes raiz de 3, tá? Então vamos lá, na figura abaixo está ilustrado um painel que é formado por um polígono regular de 3 lados, do qual foi recortado o círculo inscrito. Então tem um buraco aqui, ó, que foi recortado. Considerando 3 como aproximadamente para o número π, 3 metros é a medida da altura deste polígono. Beleza, então aqui ó, da base até seu vértice tem 3 metros, tá? Regular. E 1 metro de raio. Então o raio aqui ó, no apótema vale 1, tá? Raio da circunferência escrita desse polígono, responda. Qual o nome desse polígono regular? Nós já sabemos que é um triângulo regular. Letra B, qual é a medida do apótema, né? Foi falado aqui, ó, que o apótema equivale a 1 metro, tá? Nesse caso. Deixa eu ver onde, aqui, ó. Tá falando aqui, ó, tá? 1 metro. É o raio, porque ele equivale ao raio, tá? E não foi falado o apótema, mas foi falado o raio. Então tá aqui, eu tava procurando aqui, ó, 1 metro. Então calcule a medida da área. Qual que é a área? É πr ao quadrado, não é? Então se é πr ao quadrado, se π é 3 vezes 1 ao quadrado, πr ao quadrado, então vai ser 1 vezes 1, 1. 3 vezes 1, 3 metros quadrados. E o perímetro do círculo inscrito nesse polígono? Então vai ser o que? 2πr. Então vai ser 2 vezes π vezes r. 2 vezes 3, 6 vezes 1, 6 metros quadrados, tá? Qual é a medida do lado do triângulo? Eu falei aqui, ó, que o lado do triângulo é 2 vezes o apótema vezes raiz de 3. Nesse caso, então, eu vou fazer o quê? Então, vou substituir aqui, ó. O apótema vale 1, então 2 vezes 1, 2. Então, vou ter 2 raiz de 3. Então, guarda esse valor aqui. Letra E. Qual é a medida do perímetro do triângulo? Então, se o perímetro do triângulo tem 3 lados e todos os 3 têm a mesma medida, seria 3 vezes vezes 2 raiz de 3, que vai dar igual ao quê? 6 raiz de 3, tá?
Feito isso, nós vamos observar aqui que a letra F, calcule a área do triângulo. O que é a área? Já foi falado que é a base vezes a altura. Só que a minha base equivale ao quê? A um lado. Então é 2 raiz de 3 vezes 3 dividido por 2. Nesse caso aqui, ó, eu posso simplificar o 2 com 2, vai sobrar o quê? 3 raiz de 3, tá? Letra G. Então vamos lá para a letra G. Qual é a medida da área colorida da figura? Então veja bem, a área do triângulo não é 3 raiz de 3 metros cúbicos? E a medida da área da circunferência não é 3 metros? Então eu vou fazer o quê? O triângulo menos a figura que é a circunferência. Nesse caso vai dar o quê? Esse menos esse. Então a área colorida vai ser o quê? 3 metros quadrados, tá? 3 metros quadrados. Feito isso, o que a gente vai fazer agora? A letra H. Em volta da área colorida, será colocada uma fita para dar o acabamento melhor na pintura. Quantos metros de fita, no mínimo, devem ser comprados, para colocar toda a parte colorida por dentro e por fora? Então vou passar uma fita em volta de toda o triângulo e em volta de toda a circunferência, né? Então como que eu calculo isso? Calculando o perímetro, somando o perímetro do triângulo mais o da circunferência, tá? Então vamos lá. Como que a gente vai fazer? Qual que é a área, né? Qual que é o perímetro do triângulo? Nesse caso, meu perímetro é 6 raiz de 3. Qual que é a área, ou comprimento, né? No caso aqui seria o comprimento ou o perímetro da circunferência, é 6. Então, esse mais esse. Só que foi falado que 3 é para usar 1,73. Então, vou fazer a conta. 6 vezes 1,73 mais 6. 6 vezes 1,73 vai estar 10,38 mais 6. Somando tudo, 16,38, tá? Esse é o comprimento de fita que eu necessito para dar a volta em toda a minha figura, ok? Então, até a próxima aula, pessoal.